E nós queremos saudar a todos, né? Então, a leitura da mensagem, né? 2 Reis, capítulo 3, verso 16, né? Nós vemos aqui, e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, né? E assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais, né? Amém? Podeis assentar? Nós vamos começar aqui no parágrafo que foi lido, creio que é o parágrafo 50, né? E meditar um pouquinho, né, nisso. O profeta dizendo aqui sobre Josafá. Vamos olhar um pouco sobre o que o profeta está levando nós a olharmos, né? Josafá, ele disse aqui um pouquinho antes, né? Mostrando que Josafá, sendo ali então, ficando ali à toa, né? Josafá ficou à toa por ali e ajuntou a multidão. Eles dizem, você virá conosco? Você virá se unir à nossa igreja? Ele dizia, bem, acho que também posso ir e me associar. Imagino que esteja tudo bem, sentir-me um pouco mais independente aqui. Talvez se eu fizer parte da associação, eu fique melhor. Devo então ter companheirismo com Israel aqui. Agora, esses companheiros aqui, talvez eu possa fazer parte da associação. Algumas vezes você comete um erro ao fazer isso. Não tenho nada contra a associação, mas fique da maneira que você está com Deus. O profeta está mostrando como que Acabe, né, que Josafá aqui estava procurando como um crente fronteiriço, né? E logo ele sobe ali e depois de algum tempo, ele perguntou, você irá comigo à batalha? Respondeu, certamente, somos todos cristãos afinal de contas. Somos todos crentes afinal. Ele queria ser um misturador. E isso é o que o mundo está buscando hoje, um misturador. Mas Deus quer separadores, né? Esse misturador é o que o mundo quer hoje, né? Essa vida, como eu disse esses dias, né? Essa vida profana, né? Sabe, aí o profeta diz, sabe, aqui algum tempo atrás, ou aqui algum tempo, soube de uma igreja no norte de Indiana que estava escolhendo um pastor. E todo o grupo, quase 100%, votou por unanimidade no moço por causa de sua aparência. Um jovem alto, forte e de aspecto bonito. E eu perguntei a uma senhora idosa, interroguei, como foi seu voto neste caso? Eu os vi dando a um irmão uma Bíblia no dia quando o trouxeram à igreja. Ele concederam o privilégio de ser o pastor deles. E eu pontuei. Eu sempre disse que ele era um jovem de aparência bonita. Continuei. Mas isso não é tudo, irmã. A questão é, o que ele prega, né? Então, olhando aqui, mostrando que a escolha que a igreja fez deste jovem, né? De aparência bonita. Mas ele disse, a questão é o que ele prega. Com o que ele os alimenta? Ele os alimenta com algum tipo de
programãzinho de revelação. Ele fala de rosas e flores, ou quem será o próximo presidente, ou algum jogo de beisebol, ou peixe frito, ou festa, ou ele prega a palavra de Deus e se posiciona firme por ela, né? Sim, Senhor. Uma jovem, eu disse, bem, e você? Ela deu uma desculpa quanto a isso. Então, ele perguntou para a senhora, disse, não, eu vi eles dando uma Bíblia para ele, tem uma aparência bonita. João Branham interrogou o que ele prega, né? Ele prega alguma revelaçãozinha, né? Como diz, um programazinho de revelação. Ele fala de rosas, de flores, né? Ou ele prega a palavra de Deus e se posiciona por ela firmemente. Perguntei para a jovem, e você? Ela deu uma desculpa quanto a isso. Mas veja, é dessa maneira que as pessoas votam. Você perguntar por que a pessoa escolheu, né, e escolhe o pastor, eles escolhem por conveniência. Como alguém disse, mas ele prega a verdade? Ele prega a verdade. Então por que você escolheu o outro pastor? Se ele prega a verdade. Era isso que o Mombrana estava dizendo. O que ele prega, né? O que ele prega? Então, aí vem as desculpas quanto a isso. Mas veja, é dessa maneira que as pessoas votam. Eles votam pelo que vem. Certa vez houve uma escolha de quem ocuparia o lugar de Saul em Israel. Então, desde os ombros e a cabeça, Saul sobressaía em altura a todo o seu exército. Então o profeta tomou um chifre de azeite, foi à casa de Jessé para ungir como rei um de seus filhos. O Senhor lhe disse para fazê-lo. Agora observe como, igreja, como o profeta vai traçando, né, na leitura e fazendo as comparações e nos mostrando. Então ele está dizendo, olha como as pessoas hoje votam, né? Como que as pessoas elegem, como que as pessoas olham, eles olham. Aí ele vai citar um exemplo de Saul, como eles escolheram Saul, e vai citar aqui como que o profeta, né, foi à casa de Jessé para escolher, né, um dos filhos de Jessé. Então, mas ele advertiu, ungirá somente a quem eu mandar. Então fizeram passar o grande, alto, mais velho dali, o grandalhão de mais de 2 metros de altura. Disseram, que coisa, não ficaria ele bem, em pé no púlpito, com essas roupas que lhe caem tão bem? E tudo sobre isso. Isso que é o que a América quer hoje. O movimento pentecostal, aqui está, prepare-se. O movimento pentecostal está cheio do evangelismo de Hollywood. Bem em Louisville, Kentucky, há não muito tempo, chegou um grupo de pessoas. Eu fui ali a um centro de avivamento para alimentar a minha alma. Eu estava ali, uma mulher na plataforma com enormes brincos pendurados e com roupas que parecia que foram derramadas nela. E correndo de um lado e para o outro no corredor, gritando aleluia. Quem dará outros 50? Eu nunca havia ouvido algo assim. E a música parecia algum tipo de rock and roll, e esse aqui, boogie-woogie, né? Isso tem seu lugar, mas não na plataforma. Amém? Pensei que o prédio ia cair, então saí. Ver o quanto as pessoas se afastam. Não pense que porque você é pentecostal, Deus vai te receber naquele dia. Ele não fará. Você tem que ter o artigo, irmão. Isso é certo. Observem, aqui estava ele, unindo-se, associando-se com os incrédulos. Então, ele deu todo esse exemplo para falar, viu o que ele estava fazendo? Associando com incrédulos. Então, fizeram uma marcha de 7 dias e saíram ao deserto.
a pelejar contra os reis de Moabe. E quando chegaram ali, descobriram que estavam sem água. O suprimento de água deles havia acabado. E as coisas vão mal quando a água acaba. Vocês sabem? Agora, o serviço público, se você não paga conta, eles interrompem o fornecimento de água. Você vai ficar sem água em casa. Este é o problema com o povo de Deus nessa noite. Eles simplesmente não pagaram o preço e Deus interrompeu o fornecimento de água. Você pensa que é só a Sanepar que corta a água? Está vendo? Agora você sabe que se você também não preencher os requisitos, Deus corta a água também. E agora? Deus corta energia, Deus corta a água. Então, vamos dizer, parece que está tudo indo bem, né? Está tudo indo bem, vai sem pagando, vai indo assim, daqui a pouco ele corta a água, daqui a pouco ele corta a energia. Vá a qualquer deserto que queira, tá vendo? É por isso que alguns de vocês, membros da igreja, do Evangelho Completo e demais, não creem em cura divina. O suprimento de água de vocês foi interrompido. A pessoa passa a viver uma vida incrédula, né? Isso mesmo, lá no deserto. Você diz, Evangelho Completo, a pior maneira de que já fui tratado foi por um pastor pentecostal contra a cura divina. Eu lhe perguntei se poderia alugar alguns assentos. Teria uma grande reunião na cidade e, por causa de uma certa igreja que estava patrocinando, ele afirmou, eu nem deixaria sentar em minhas cadeiras ninguém que crê em cura divina. Era pentecostal. Certamente, isso mesmo. Foi a uma distância de um tiro quase de onde vocês estão assentados nesta noite, correto? Seria um pouco mais longe do que isso. Tinha uns 320 quilômetros. Mas veja, seria os grandes canhões com os quais estão atirando hoje. Mas observe, foi o que ele disse. E não me deixou alugá-las. E as pessoas tiveram que ficar em pé. Mas tivemos a reunião de todas as formas, né? Pessoas que disse, a pior maneira de que eu já fui tratado por um pastor pentecostal foi um pastor pentecostal contra a cura divina. Mas agora observe, é por isso que tudo o que você entra em contato no deserto tem espinhos. Quer dizer, então ele disse que a água é cortada, começou a misturar com incrédulos, estava lá no deserto, aí ele começa a dizer por quê que se torna espinho. Seja uma pequena folha ou o que for, não brinque com ela, porque tem espinho ali. Sabe o que faz isso? É porque não tem água. Onde não há água, há espinhos. Onde há água, a mesma planta suaviza e produz folhas. Esse é o problema com a igreja, a razão porque há tanta confusão. Sou unicista, sou das assembleias, sou deste outro. Eu pertenço à igreja de Deus, temos o grupo, esses ali são uns abutres. Este é isto e outro. Não cremos nisso, cremos em dançar desta maneira, cremos em preparar para fazer isso, liberação de mulheres, eu faço isso, que coisa. Qual que é o problema de ter tudo isto? Seu suprimento de água foi cortado. Isso mesmo, essa é a verdade. Então eles viram que estavam sem água. E quando se está sem água, está sem vida. Então disseram, o que podemos fazer quanto a isso? Vamos começar uma reunião de oração. É uma hora ruim para começá-la. Você deveria ter orado antes de sair. Você deveria ter orado por isso. Depois que estavam lá, vieram então homens do rei de Israel e disseram, bem, sabe de uma coisa? Temos um homem que vive bem aqui chamado Eliseu. Ele derramava água nas mãos de Elias, em outras palavras, né? Sua associação é muito boa. Ele realmente tinha convivência
um verdadeiro profeta, aves da mesma plumagem voam juntos. Isto é certo, né? Mombrano ensinando para nós por que ele usou o termo, né? Temos um aqui, né, que derramava água nas mãos de Elias, né? Em outras palavras, aves da mesma plumagem voam juntas, né? Como você pode esperar que alguém creia em você quando você anda por aí e se comporta da maneira que você se comporta? Então vem e se chama de cristão. Não é de admirar que eles não te chamam para vir orar por eles e assim por diante. Isso é certo. Agora, pássaro da mesma plumagem voam juntos. E disseram, bem, mas esse homem derramava água nas mãos de Elias, o tisbita, ele derramava água nas mãos dele, convivia com ele. Josafá, sendo um homem espiritual, a primeira coisa em que pensou foi visitar o profeta. E quando o verdadeiro filho de Deus entra em problemas, a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus. Direto de volta a Deus. Disseram, vamos buscar rapidamente. Então desceram lá e pararam em frente. E Eliseu estava ali, talvez lendo as Escrituras, e quando pararam em frente, eles entraram, então perguntaram, o que devemos fazer? E Eliseu, toda a sua justa indignação foi despertada. De vez em quando ele fervia. Ele olhou para Jorão, de pé ali, e disse, por que você não vai ao profeta de seu pai e de sua mãe? Por que vem a mim? Ufa, que coisa. Não foi nada muito pacífico, não é mesmo? Por que você não volta aos seus deuses pagãos? Por que vem a mim, um profeta, um servo do Senhor, um homem poderoso, com porção dobrada do Espírito sobre si? Por que você não vai ao Deus de sua mãe, ao Deus de seu pai, e ouça o que ele disse? Se não fosse pelo meu respeito à presença de Josafá, nem olharia para você. Ufa, vocês falam de ficar alterado? Creio que é a mesma coisa hoje à noite. Creio que esta América será explodida em pedaços. Creio que a coisa já teria se afundado e desaparecido se Deus não respeitasse os verdadeiros e genuínos cristãos da América que estão orando para que ela se mantenha unida. Amém. Creio que já haveria desaparecido há muito tempo. Creio que os japoneses ou alguma outra nação já teria conquistado se Deus não respeitasse a oração honesta e sincera dos filhos de Deus nascidos de novo. Isto é certo. Disse, se eu não respeitasse a presença deste homem justo, nem olharia para você. Então ele ficou todo agitado. Então vocês sabem, quando se fica todo agitado e irritado assim, não é bom, não é um bom momento para fazer qualquer obra para o Senhor. Então, sabe o que ele disse? Então, ele estava, como disse, ele estava alterado contra o pecado. Estava alterado contra, estava indignado contra, né, essa falta de respeito, essa hipocrisia, né, essa falsidade, né? Estava irritado, né? E ele só falou com ele em respeito a Josafá. Que bom se todos ficassem irritados, né, contra o pecado, né? Ficassem, né, alterado contra o pecado. Mas, disse o profeta, então, sabe o que ele disse, né? No entanto, traga-me um músico. Comece a tocar. Comece a orar, a tocar. Agora, vocês que não creem em música na igreja, que tal isto? Sim, disse, traga-me um músico. Estou muito irritado hoje. Minha justa indignação ferveu. Esse rapaz aparece aqui, esse pregador fronteiriço,
fica ali batendo nas crianças. Está errado. Desce ali e faz isso. Como eu poderia controlá-lo? Disse. Tenho que ter uma visão agora. Então, traga-me um músico. E eles foram e trouxeram todos os músicos. Começaram a tocar a música, uns bons hinos. E, de repente, quando cantam, entoam cânticos, voltando para Sião, quando os músicos e as crianças começam a cantar de coração, algo acontece. Por isso que o profeta está dizendo assim, né? E vocês que não creem em música na igreja, né? Eram os músicos. Por isso a responsabilidade dos músicos na igreja. Estava pensando isto, né? Sempre tenho pensado nisto, né? Então, os músicos na igreja não é enfeite, irmãos. Não é para, vamos dizer assim, para bonito, né? Vamos dizer assim, um enfeite. Não é para isso, é para adorar a Deus. Amém? Porque quando os músicos, ele disse, quando os músicos, as crianças começam a cantar de coração, que algo acontece, o Espírito do Senhor vem sobre o profeta. E se um verdadeiro cântico, à moda antiga, pio e com arrependimento, trouxe o Espírito de Deus sobre o profeta naquela época, fará a mesma coisa hoje. E observe, ele queria ter uma saída, e a única saída que poderiam ter era um avivamento. Então ele tinha alguns pecadores arrependidos que vieram, e a música tocou, e o profeta teve uma visão. E a única forma de se ver uma saída é com um avivamento espiritual à moda antiga, onde os aleluias, né, para Deus soam do fundo do seu coração. Os aleluias fluem do fundo do seu coração? O amém flui do fundo do seu coração? Né? Está vendo? Então, e um avivamento antiquado enviado pelo Espírito Santo chega ao lugar. Então você começa a ver as coisas. Então Deus começa a revelar as coisas, vê a responsabilidade da igreja, de você, irmã, de você, irmão, estar sentado aí. Então, você se perguntará por que esses verdadeiros cristãos estão aguentando, por que estão orando por você, está vendo? Que avivamento. E ele entrou no Espírito. Agora, a razão pela qual essas pessoas dançam é que se elas não dançassem, então não poderiam entrar no Espírito da dança. Não se pode ter um jogo de bola menos que se entre no espírito do jogo de bola. Tem que entrar no espírito disso. E nunca poderemos ter um reavivamento em Shreveport ou em qualquer outro lugar até que a igreja entre no espírito do reavivamento. Sempre buscando entrar no espírito, né? Deus pode vir e realizar milagres, Ele pode mostrar maravilhas, Ele pode estender sua mão, curar os enfermos e os aflitos. O pregador pode pregar o evangelho tão duro quanto possa, mas jamais haverá um reavivamento até que a igreja entre no espírito do reavivamento. A América se foi com milhares, vezes milhares de grandes milagres e sinais e maravilhas e evangelistas cujos corações estão ardendo. Homens nesta noite que têm que tomar decisões, alguns deles estão na fronteira, muitos deles, grandes homens, estão voltando para Deus e recebendo o Espírito Santo. Um dos homens mais notáveis da América no campo evangelístico veio outro dia a Indianápolis, onde eu me encontrava, recebeu o batismo do Espírito Santo. Sim, Senhor, que coisa, as nações estão se desmoronando, Israel está despertando, são os sinais que a Bíblia prediz, estamos no fim do tempo. E há luz, se você quiser caminhar nela. Eu observei como esse homem me contou quão feliz estava
e como tem sido liberto. Ele disse: irmão Brana, eu venho por recomendações de outros grandes homens. Ele me disse que eram Morris, né, e outros, né, como havia recebido o batismo do Espírito Santo e revolucionado suas vidas, e agora estão pregando. Faz muito tempo, outro homem notável chegou a um confronto quanto ao que faria com isto, mas ele fez um comentário e disse: não importo com o que diz a política da igreja, eu quero Deus. Amém. Amém? Pentecostais, é melhor vocês afivelarem seus escudos e armaduras. Se não, vigiarem os batistas, os presbiterianos, os outros deixarão vocês para trás. Deus é capaz de levantar filhos a Abraão destas pedras. Não pense que porque vocês pertencem às assembleias, ou à Igreja de Deus, ou à Pentecostal Unida, que já está garantido para você. Não está garantido de jeito nenhum, correto? Deus é o que abriu o caminho. Você deve andar nele. Observe. É um sinal. Os pentecostais, não é isso maravilhoso? Que coisa, que coisa. Mãe, não podemos ficar parados aqui. Temos que orar. Todos têm que orar. E logo ele observa um pouco, então diz: bem, creio que está tudo bem. Deus faz algo e dizem: sim, temos um avivamento. Que coisa. Então, aqui vem os batistas, os presbiterianos, os nazarenos, os peregrinos da santidade, e eles estão vendo o batismo do Espírito Santo, eles estão dando passos, agarrando a isto, assim, tão rápido como pode. Certamente, Deus é capaz de levantar filhos a Abraão destas pedras, dizendo, o profeta está apenas chamando a atenção dos pentecostais, dizendo que estes homens, alguns homens, batistas, metodistas, estavam recebendo o Espírito Santo, e os pentecostais que alegavam ter recebido o batismo do Espírito Santo estavam ficando para trás. Então ele disse, sim, que coisa. Então aqui vem os batistas, os presbiterianos, os nazarenos, os peregrinos de santidade, eles estão vendo o batismo do Espírito Santo, eles estão dando passos, agarrando isto, assim tão rápido como pode, certamente. Deus é capaz de levantar filhos a Abraão destas pedras. Se você não caminhar nisto, Deus se virará e dará isto a outra pessoa. Corretíssimo. Grandes coisas estão ocorrendo agora mesmo. Amém. Agora ele disse, tenho uma visão, vejo a saída, sei o que fazer. E eu te digo, irmão, hoje a igreja não tem tido a visão, ou eles teriam mais orações, seriam mais espirituais do que são. A menos que haja uma visão, a menos que alguém tenha visão, ver a vinda do Senhor, ver as coisas pelas quais estamos passando, ver todas as coisas que Deus predisse que aconteceriam nos últimos dias, e aqui estamos vivendo nelas. Em vez de ler a Bíblia, estamos lendo romances. Em vez de lê-la, lemos outra coisa. Deveríamos estar lendo a Bíblia de Deus. E constantemente de joelhos, orando para que Deus nos ajude, despertando em nossa alma um clamor ao Senhor. Mas não fazemos. Agora note, então quando ele disse que viu como a saída, agora ele disse, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é vir aqui e cavar muitas covas neste vale. Cavem tão arduamente quanto possam, porque assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, mas este vale se encherá de água. Quanto mais covas, mais água. O que ele viu? Qual foi a visão que ele viu? Então, ele disse, precisamos de homens e mulheres que caminham, e que tenham esta visão do que está acontecendo agora. Amém? Então, nós vamos estar orando. Paramos aqui nesse parágrafo 72, 73, que ele vai, então, continuar. Poderíamos até, por assim dizer, terminar, mas acho que eu vou ler tudo aqui. Vocês querem ler tudo? Querem? Vamos ler tudo? Vamos ler? Vamos terminar, então. Eu digo que... O que ele viu, O que ele viu? Ele teve uma visão da rocha espiritual que Moisés havia ferido. Olha que visão que ele teve.
e com a qual tinha falado. Ele tinha que simplesmente ter falado àquela rocha. Ela estava pronta para dar água. Quando as covas estivessem prontas para serem cheias. Eu te digo que aquela mesma rocha ferida está aqui nesta noite. E ela derramará um avivamento à moda antiga do Espírito Santo. Amém? E sacudirá Shreveport. Se vocês forem cavar, removendo todas as dificuldades. Em outra mensagem, o profeta fala que cavar é orar, né? Uma mensagem de acusação. Se você desenterrar uma coisa, como as latas de cerveja no compartimento de gelo, né? Tem gente que ainda guarda a cervejinha. Lance-as fora e abra caminho para o Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo? Né? Tem água? Tem. Tem água? Tem. Mas a visão foi o que ele disse. A visão é que você deve remover todas as dificuldades, todas as coisas que estão entupindo, né, que estão entrincheirando, né? Porque ele disse, se você desenterrar uma coisa, como o quê? Ele disse, as latas de cerveja no compartimento de gelo, lança-as fora, abra caminho para o Espírito Santo. Toda vez que você bater contra uma ponta saliente, lança fora. Quanto mais fundo você cavar, mais água você terá. Você vai cavando, né? Você vai orando, você vai cavando, e você vai encontrar coisas que estão na sua vida. A água está ali. Amém, irmãos? Mais água você terá. Então, o que você tem que fazer é fazer o quê? É abrir caminho para isso. Não importa quanta pregação haja, quantas visões existam naquele momento, a questão principal era estar preparado para a água. Deixe as covas feitas. Amém? Isto é o que temos que fazer nesta noite. É abrir caminho para o Espírito Santo se derramar. Faça isso em sua casa, faça isso em sua igreja, faça isso em você mesmo. Tire todo o caminho, prepare-se. Está vindo uma fonte que jorra abundantemente. Se você estiver pronto para ela, se não estiver pronto, você nunca verá. Agora, isso é com a igreja nesta noite. Temos uma boa tenda aqui, bons bancos, igrejas, assento, boas pessoas, bons cânticos. Temos um maravilhoso Salvador, mas deixe tudo de lado, todo o pecado que tão facilmente os rodeia. Irmão Brana, eu não faço nada. Talvez seja esse o problema, essa é a questão. É maior pecado não fazer do que fazer, quando se sabe que se deve fazer, isso certo? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que ele comete? Pecado. Você tem que se preparar. Não fazer nada é a pior coisa que se pode fazer, não fazer nada. Vocês sulistas, lembram-se de sua história? Quando aqui em cima, quando Grant estava sentado de um lado do rio, ele tinha um moço ali de sentinela, e os rebeldes estavam do outro lado do rio, e esse moço andando por ali, meio atordoado, sonhando com sua amada, ele deixou seu posto de dever e foi pegar algumas violetas para enviar para sua amada. Parece que eu vejo assim, né? Era para ele estar lá de sentinela, estava lá, ai, minha amada. Sua intenção não era ruim, era pegar uma flor, mas agora não era hora de pegar a flor. O que aconteceu? Ele foi, e naquela hora, havia um espião no Exército do Sul, que estava preparado, e eles entraram e olharam em volta e perceberam que o Exército do Sul era 2 vezes maior que o do General Grant. Bem, o que aconteceu? O rapaz voltou ao posto do dever sem saber o que havia acontecido. Tinha um espião lá... E ele, né? Vou pegar, né? Que coisa, né, irmãos? Não é hora para isso. Não é hora para estar, né? Como diz ali diz o sulista, como diz aqui, não é hora para se estar se bobeando, né? Né, Adriano? Aqui diz, fica se bobeando aí, né? Porque ele tá dizendo, como diz o sulista, né? Fica aí se bobeando agora, não é hora para a noiva se bobear, irmão. Fica se bobeando, o espião entra na sua casa. Fica se bobeando, o espião entra na sua vida. Ele está dizendo, isso que ele está dando sentido para nós, irmão. Aí você fala assim,
não fica se bobeando, esse rapaz aqui, né? Mas o espião já havia estado ali, e o que houve, irmãos? Eles cruzaram o rio como uma torrente e os fizeram regressar diretamente ao interior do estado. E aquele rapaz foi o quê? Foi morto 1 hora depois. Não porque ele não tinha objeção a que ele... Como é que é? Eles não tinham objeção a que ele pegasse as violetas. Eles não tinham. Não foi o que ele fez. Foi as coisas que ele deixou de fazer. Agora, quantas coisas você está deixando de fazer? Não foi o que ele fez, foi o que ele deixou de fazer. Ele não foi o que ele fez, foram as coisas que ele deixou de fazer. Ele não ficou no seu posto de dever. Então, irmãos, deveríamos colocar isso bem lá no fundo do nosso coração nesta noite, igreja. Ah, mas eu não fui na igreja por causa disso. Ah, mas eu não estou lendo por causa disso. Eu não estou orando por causa disso. Não é isso que ele está dizendo. É a coisa que você não está fazendo. Não foi o que ele fez. Foram as coisas que ele deixou de fazer. Ele não ficou no seu posto de dever. Não guardou o posto como deveria. Ele pôs tudo a perder. Ele pôs tudo a perder. O inimigo entrou lá e ele foi morto. E esta responsabilidade está colocada sobre o Tabernáculo Vida nesta noite. E outros tabernáculos de Pato Branco, de Caçador, outros tabernáculos e igrejas em Shreveport, Louisiana. Deus está aqui vindo com uma torrente. Não é o que você está fazendo, mas o que você está deixando de fazer. Vamos fazer alguma coisa. Como eleitos. Vamos fazer alguma coisa. Vamos cavar de todo o nosso coração para que quando este dia do julgamento chegar, possamos dizer: Deus, fiz o melhor que pude. E tu sabe que fiz. Amém? Tudo o que se espera é que saibamos o que podemos fazer. Observe, quando começaram a cavar, depararam-se com coisas que simplesmente lançaram fora. Fizeram grandes valas. Na manhã seguinte, o inimigo olhou, está vendo? O sol havia saído e parecia sangue. Disseram, bem, eles se mataram e caíram uns sobre os outros, e saíram, e foram emboscados. E foi dito, isso é pouco aos olhos do Senhor, que envia sua água. E foram para outra terra, e entupiram todos os poços, cortaram toda a boa árvore, tiveram um verdadeiro avivamento à moda antiga. E quando isto acontece, as pessoas que amam a Deus lançam tudo o que tem no avivamento, uma oração e tudo mais. Buscam a face de Deus, oram e buscam a Deus, e clamam nas horas da noite por misericórdia, fazem com que os vizinhos sejam salvos e assim por diante. Eu lhes direi, fecharemos a boca de cada crítico, derrubaremos tudo quanto é formalidade que se levante, e terão que saber que Deus tem estado no acampamento. Correto? Amigos, jamais o faremos até que isso aconteça. Não podemos? Este é o caminho de um avivamento, porque assim diz o Senhor, disse Elias, falando do nome do Senhor. E na outra noite, quando vinha para cá, algumas noites, e o Senhor me encontrou no quarto ali, numa visão, como eu tenho aqui na plataforma, em outros lugares, disse, este é o problema com a igreja. Eles têm muito egoísmo em toda parte. Ele não disse isso apenas... A igreja do Deus vivo tem muitas diferenças, muito disto e daquilo, ao ponto que afugenta o Espírito Santo. E isto é exatamente o que é, irmão e irmã, até que nos humilhemos e nos tornemos cordeiros, para que a pomba possa nos iluminar novamente e trazer gozo, paz, satisfação, um desejo ardente em nossos corações de ver
outros salvos e vindo a Deus. Estamos simplesmente lutando contra o vento, isso é tudo, essa é a verdade, não importa quantos avivamentos. O Senhor Jesus esteve aqui na plataforma ontem à noite e provou a cada pessoa presente que Ele de fato ressuscitou dos mortos, sem dúvida alguma. Nesta noite temos 200, 300 pessoas a menos do que a noite passada. Qual que é o problema? O tempo do fim está aqui. Como disse o profeta, a gente prega, e as pessoas continuam da mesma forma. Ele disse, o tempo está no fim, não pensa bem, o Senhor esteve aqui na plataforma, esteve presente, provou, nesta noite temos 200, 300 pessoas a menos do que a noite passada. Qual é o problema? O tempo do fim está aqui, irmão. Está aqui, além de qualquer sombra de dúvida. Se o mesmo fato ocorresse na Alemanha, Suíça, África, por todo lugar em outras terras, se acontecesse a mesma coisa, haveria centenas de milhares de pessoas lá. Haveria pelo menos 20 ou 30 mil vindo a Cristo. E na noite seguinte dobraria. O que é isto? O Espírito Santo voou para longe de nós e foi ao estrangeiro buscar cordeiros para neles habitar. Isso é exatamente o que está acontecendo. Que tempo, que tragédia ver que nós, quanto mais a igreja prega, mais os santos clamam. Parece que mais longe de Deus a nação fica. Não é de admirar que estejam acontecendo acidentes com aviões no ar. Acidentes em barcos no mar. A Bíblia diz que haveria perplexidade de tempos, angústia entre as nações, grandes sinais, discos voadores, sinais em cima nos céus, embaixo na terra. Todas essas coisas estariam acontecendo, porém o evangelho seria pregado. E ele disse, haverá fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, uma fome. Que dia que estamos vivendo. Deveríamos estar prontos, nos aprontando. Agora, a quem você está falando, irmão Brana? Está falando para mim? Estou falando para você. Se você não é salvo, se ainda não recebeu a Cristo, se não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo, estou falando a você. Se você é um cristão nascido de novo, que ora e faz tudo o que pode, lembre-se de que você pode dizer aleluia isto também. Se você é um cristão, você está dizendo o quê? Amém, é verdade. Numa noite, enquanto pregava, pensei que havia condenado o pecado de todas as formas que pudesse condená-lo. Eu rastelei de um lado ao outro até me perguntar se a congregação voltaria. E pensei, que coisa, certamente abrangi tudo. Deus, quando me encontrar contigo lá, posso dizer que lhes falei a verdade. E assim que saí, havia uma senhora usando uma saia flip, que veio até mim e disse, bem, pregador, você não me atingiu nesta noite. Essa é uma coisa. Nada do que você disse me incomodou. Estou acima de tudo. Bem, pensei que aquela senhora estava realmente em uma boa condição. Ela saiu como que saltitando assim, com andar altivo pelo corredor. Eu disse, bem, louvado seja o Senhor. Isso certamente me deixa feliz. Ela foi embora. Algumas anciãs estavam ali. Eu interroguei, vocês a conhecem? Responderam, claro. Disseram, ela é a maior fofoqueira da cidade. Tem fofoqueira na igreja, né? Quem que é essa? Não conheço, essa aí é a maior fofoqueira da cidade. Você não falou de fofoca hoje. Aí está, vê? Ó que coisa. Mas lembra, irmão, não importa o que seja ou quão pequeno seja o pecado, deixe de lado. Né? Segunda vez, vamos dizer assim, né? Não importa o que seja, ou quão pequeno seja o pecado, faça o quê? Deixa-o de lado. Se eu não toquei nisso, né? Que o Espírito Santo toque no seu coração nesta noite. Talvez seja incredulidade, talvez seja dúvida. Quem sabe seja ceticismo, seja o que for, que Deus coloque isso em seu coração e que tenhamos um avivamento à moda antiga nessa próxima semana. Que o Senhor o conceda.
Enquanto inclinamos as cabeças, vou pedir à irmãzinha, se ela vem ao piano, ao órgão, o que for, e nos dê um acorde, se deseja, querida irmã, enquanto faço esta chamada de altar. Agora, é cedo da noite ainda. Quero saber, enquanto tem as cabeças inclinadas, enquanto ofereço esta palavra de oração por todos, agora, Pai Celestial, eu condenei duramente o pecado, em todas as formas que me vieram à mente. Eu o expus através deste microfone. Tudo o que pensei, que tu puseste em minha mente, eu falei. Pode ser que tenha ofendido alguns, mas no dia do juízo poderei dizer que sou inocente. Preguei a palavra como tu a destes. E agora, não há dúvida que há muitas pessoas amáveis assentadas aqui que oraram, cheias do Espírito Santo, sem nenhuma condenação em seus corações, vivendo diariamente diante do Senhor. Se Ele as chamasse, elas estariam prontas para ir. Mas para fazer minha parte ao pregar o Evangelho, chamar as cores do Evangelho e mostrar por que Cristo morreu, que é quando Ele vem a nós. Então, Senhor Jesus, se houver alguém aqui sob condenação, tu és o juiz, não eu. A palavra foi pregada, ela é o juiz, e tu és a palavra. Agora, Pai, se houver alguém aqui que não esteja vivendo corretamente, e sabe que se tu viesse, Jesus, à terra nesta noite, estaria condenado e perdido, eles podem achar estranho ficar debaixo da tenda neste calor, pregando de uma maneira antiquada, dura, eliminando o pecado, sacudindo, sem luvas. Traz-o com mãos nuas, colocando-o no seu devido lugar. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, só nos resta levantar nossas mãos, só nos resta agora, Senhor, vir até o altar. Depois desta palavra, o Teu Espírito Santo é o que vivifica nos nossos corações, Pai. O profeta dizendo aqui que pregou e o Senhor se manifestou e menos pessoas vieram para o culto. Mas, Pai, nesta noite estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Queremos ser um em 1 milhão. Queremos ser um desses cordeiros que o Senhor se agrada em habitar. Que Teu Espírito se agrada em habitar, Pai. E nesta noite de oração, lemos a Tua palavra, lemos, Pai, a mensagem do Teu profeta, trazendo para nós nesses dias e dizendo para nós deixarmos o pecado que tão de perto nos rodeia, como disse o apóstolo São Paulo. Senhor, e queremos cavar, e como disse o Teu profeta, cavar também é orar, e aqui estamos para orar, e através da oração que possamos encontrar aquilo que está impedindo, ou que possa impedir, que a água transborde em nossas vidas, e nos faça dóceis, amáveis, Pai, benigno Senhor, e que possamos cumprir com o propósito pela qual o Senhor nos chamou nesses últimos dias, Pai. E não ser espinhos no deserto que fica cutucando, espinhando, mas que possamos ser, Pai, realmente algo agradável nesses dias, Senhor. Como o lírio dos vales, como a rosa de Sarou, Senhor. Pai, oramos neste momento e que essa leitura não seja apenas uma leitura, Senhor, mas que seja algo que nos desperte, que tire de nós, Pai, aquilo que precisa ser tirado, Senhor. Pai, nesta noite de oração, nós estamos aqui para este propósito, Senhor. Pai, queremos vir e orar a tempo, Senhor. Não como Esaú, que não encontrou, Pai, nenhum lugar para se arrepender. Ele foi buscar tarde demais. Como as virginécias, Pai, quando foram comprar o azeite, o Senhor veio e foi tarde demais. Mas estamos aqui, creio que estamos em tempo ainda, Senhor, de Te buscar, para que o Senhor acrescente em nós aquilo que nós necessitamos nesta noite, Pai. Oramos neste momento, Senhor, não uma oração mesquinha, mas cada um, Senhor, da maneira que recebeu a Tua palavra. Pai, como é bom olharmos para a palavra e nos agarrarmos a ela, Senhor, como Jacó agarrou, Pai, ao anjo, que era a palavra naquele momento, e ele não soltou enquanto não houve uma mudança em sua vida, Pai. Ó Deus eterno, que nós possamos estar atentos nesta hora,
como o exemplo desse moço que era para estar no posto de dever e deixou de estar no posto de dever para estar ali pegando algumas flores, pensando em algo. E o inimigo veio e matou aquele moço por estar fora do posto de dever. Quantas pessoas morrendo, Pai, morrendo espiritualmente hoje, morrendo espiritualmente porque ele saiu fora do posto de dever, como disse, para pegar violetas, para fazer algo sem uma má intenção, mas há o inimigo, há o espião aí, como disse Paulo, vigiando, entrando, espionando, para tentar trazer sobre a vida daquela pessoa o inimigo. Pai, nesta noite, queremos fazer uma guarnição em nossas vidas, Senhor. Queremos estar, Pai, apercebidos nesta hora. Desperta, Senhor. Oramos por nossos jovens, oramos pelas nossas crianças, Pai. Oramos pelos nossos anciãos. Oramos, Pai, pelas nossas irmãs, pelos nossos irmãos, pelos jovens, pelos casais, Senhor, pelos músicos, Senhor, os cooperadores, que possamos fazer algo nesta noite, Pai. E o que nós devemos fazer é cavar. O profeta tem dado para nós a visão. Cremos que temos visto a visão nesses dias. Podemos caminhar por visão nesta hora, Pai. A visão da Tua palavra. A visão das profecias se cumprindo, Senhor. A hora que estamos vivendo. Podemos caminhar por isto. Como Eliseu teve esta visão, Pai. Assim como Micaías, Senhor. E nós, nesses últimos dias também, estamos caminhando pela visão da Tua palavra, Senhor. E podemos ver o que está acontecendo. Que palavras do profeta mostrando, por isso que os aviões estão caindo, por isso que os barcos estão afundando, por isso que a nação está abalada, por isso que o mundo está se abalando, Pai. Eles têm rejeitado a palavra, mas nós estamos aqui, Senhor, como os Teus filhos, Pai, saindo fora do arraial, Senhor. Ó, Pai bendito, nesta noite nós agradecemos. Estamos regozijando, Pai, pela verdade. Estamos regozijando, Senhor, por saber estas coisas nesta noite, Pai. O que nós queremos fazer é nos limpar mais. E que esta fé, Senhor, como nós temos aprendido esta experiência do rapto, esta fé de rapto, Pai, este tempo do rapto, esta graça do rapto, enche os nossos corações, Senhor, e que possamos olhar e ver o que está acontecendo, Pai, na vida dos eleitos. Eu creio que eles estão subindo mais alto. Ai, essa sensibilidade, Senhor, de não olhar para a aparência, mas olhar para a Tua palavra, olhar para assim, diz o Senhor. Eu dou graças por ser parte desta noiva, Senhor, nesses dias finais, por ter nossos olhos abertos, Senhor. Se tiver algo, Pai, que possamos cavar, se tiver algo que possamos cavar, que possamos orar, que possamos buscar, tirar toda a trincheira, tirar tudo aquilo que possa impedir que a água transborde em nossas vidas, Senhor, nesta hora. As mães, os pais, Pai, cada eleito que aqui se encontra, aqueles que estão ouvindo a mensagem nesta hora, aqueles que estão em seus lares nesta hora, não se envergonhem de orar, não se envergonhem de buscar. É para isso que estamos aqui, cada um individualmente orando, cada um individualmente buscando. Perdoe nossas falhas, Senhor. Perdoe, Pai, neste momento e ajuda-nos. Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do laço do passarinheiro, Senhor. Queremos estar no nosso posto de dever, Senhor. Nós somos chamados para isto, Senhor, para sermos luz. Fomos chamados para brilhar. Como disse a Tua palavra, resplandeça. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal, vós sois a luz deste mundo. Resplandeça as vossas luzes. E o mundo está em escuridão, Pai. Mas nós podemos brilhar, Pai, nesta hora. Eu dou graças ao Senhor. Ó Deus, nesta hora, Pai, se alguém nesta noite aqui, que está ouvindo a palavra, que ouviu a leitura da mensagem, e algo o tocou, que ele possa então dizer, Pai, tire isso. Não me deixe, Pai, ficar com esses galhos, com aquilo que está impedindo a água, que possa impedir a água de sair.
pois o Espírito Santo está aqui nesta noite. Senhor. Queremos agarrar a isto, Pai. Aleluia. A igreja mundana, a igreja denominacional, Pai, os formais, os fronteiriços, Senhor, para eles está tudo bem viver estas vidas profanas, Senhor, como temos aprendido, mas nós, Pai, queremos estar vivendo, Pai, realmente na Tua palavra, Senhor, como os Teus filhos, sim, sim, não, não, Pai. Queremos nesta noite levantar, queremos nesta noite orar, queremos estar gratos ao Senhor, Pai. Queremos reconhecer nossas falhas, Pai. Queremos caminhar pela visão da Tua palavra, Senhor. Realmente não ficar misturando com o mundo, mas se tem que haver uma separação, se tem que haver uma separação, Pai, que possamos discernir, que possamos captar, que possamos entender. Aí nesta noite de oração, Pai, estamos aqui para cavar, como disse o Teu profeta, fazei covas, cavai muitas covas, a água está aí, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. O Senhor é um Deus curador, o Senhor é um Deus libertador, o Senhor é o Deus que traz o Espírito Santo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aqui está a igreja, aqui estão os Teus filhos, Pai, e nós não queremos ser formais, não queremos perder, Senhor, como o profeta disse, aqueles que estão buscando o Espírito Santo e têm agarrado e recebido e suas vidas têm se tornado vidas diferentes. Senhor, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é alimento para nossas almas, ela nos faz subir mais alto e faz ver este mundo como está, Senhor. Ela traz gozo, como disse Davi, a minha alma tem sede de Ti, como um servo brama pelas águas. Assim clama, assim brama a minha alma, Senhor. E nesta noite, Pai, as nossas almas também, Pai, estão aqui. Me derrama em Tua presença, Pai. Me derrama em Tua presença, Senhor. Oh, Pai bendito, dizemos amém a isto nesta hora, Pai. Dizemos amém, Pai, porque Te amamos, Senhor, porque estamos gratos, Senhor, porque as nossas almas, como disse a Tua palavra, bendiz a minha alma, por todos os benefícios que o Senhor tem feito, porque a Tua benignidade dura para sempre. Diga, ó Israel, diga, ó eleito, diga, ó eleito nesta hora, bendiz a minha alma ao Senhor, oh, porque a Tua benignidade dura para sempre, Senhor, porque nossos pés estão firmados nesta rocha, Pai. Nós não podemos e não vamos ser abalados, Senhor. O mundo está caindo aos pedaços, Pai. O mundo está desmoronando. O caráter, as virtudes, Senhor. Oh, Pai, o amor, a Tua palavra, a santidade, o respeito, Senhor, as virtudes. Judas vendendo, Esaú vendendo a sua primogenitura, Judas vendendo a palavra, mas há um povo que está ao pé da cruz, há eleitos e eleitas que olharam para o Senhor e estão com os olhos focados. O Senhor tem encontrado com eles, e nesta noite, Pai, oramos a Ti, Senhor. Só queremos achar graças como Esther, que achou graça aos olhos do rei, que entrou e o cetro foi estendido. Nesta noite, Pai, temos necessidades nas nossas vidas. Precisamos, Senhor. Precisamos, Pai, necessitamos desta caminhada de provisões. Oh, e o Senhor tem para dar para nós, Pai. O Senhor tem disponível para nos dar, pois o Senhor tem equipado os Teus filhos, nunca tem desamparado. E nesta hora, Pai,
Oramos para que o Senhor nos revele o que temos que fazer, o que temos que pregar, o que temos que fazer, Senhor. Aleluia, estamos gratos. Nossos corações se enchem de alegria, Senhor. Oh, Pai bendito, eu estou alegre nessa noite por ser um dos tais. Estou alegre, Pai, por fazer parte desta noiva, Senhor. Oh, noiva eleita. Oh, Pai, essa noiva que é universal, que é cheia, que tem esses membros, Pai. Eu creio, Senhor, que sou parte desta herança, Senhor. E nesta hora, Pai, o que temos que fazer é cavar. Cavar é orar. Cavar é orar. É falar com o Senhor. Fazer neste vale muitas covas. E mancave o quanto você puder cavar. Como a flecha do livramento. Pode tirar as flechas, atire quantas necessárias, até ver o seu inimigo morto. Aleluias! Obrigado, Senhor. Pai, eu sei, Pai, que Teu Espírito Santo tem tomado o controle de todas as coisas. Desperta, Senhor. Toca, Senhor. Nesta noite nós nos rendemos a Ti, Pai. Você que deseja orar e vir para o altar, se ajoelhar neste momento, aos irmãos que estão na internet, que Deus abençoe a cada um. Amanhã vamos estar aqui novamente, se o Senhor assim nos permitir. E que Deus abençoe a todos que nos acompanharam, né? Mais uma vez, nesse culto de oração, nesse culto de leitura da palavra.